Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui depois de um bom tempo sem gravar vídeo pra vocês, para fazer um vídeo pra vocês sobre metas. Sei que faz tempo que eu não gravo vídeo especificamente sobre metas, mas eu meio que decidi de uns tempos pra cá que é meio complicado a gente fazer metas pra concluir dentro de um ano. Então, tipo, pro ano de 2023 eu quero muito ganhar na loteria, por exemplo. Porque isso pode ser uma coisa que varia. Pode ser que eu consiga concluir em um ano, como pode ser que eu não consiga concluir em um ano. E aí, para não causar aquela frustração de não ter conseguido concluir uma meta, eu coloquei já algum tempo atrás, acho que em 2020, se eu não me engano, metas para o futuro, tá? Então, eu não estou dizendo que essa é a regra que todo mundo tem que seguir, que todo mundo tem que fazer, mas é mais ou menos para vocês entenderem por que eu estou falando de meta para o futuro e não de metas para 2023, tá? As três coisas que eu vou pontuar aqui como metas que eu quero para o futuro, né? Desse ano em diante, vamos dizer assim, realizar, né? Desse ano em diante, seriam basicamente três coisas que no exato momento me incomodam um pouco, tá? Algumas são mais fúteis, vamos dizer assim, e outras já são um pouquinho mais complicadas e um pouquinho mais sérias, por conta de tudo que envolve, tá? Então, para começar, para quem não me conhece, eu sou a Renata Santana, tá? Vocês podem me conhecer já daqui ou lá do Jardim de Anumas, de qualquer um dos dois. Oi, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos pro vídeo. Então, para começar, uma das metas que ontem, né, começou as aulas da Sara, eu tô gravando pra vocês, acredito que eu já posto hoje mesmo esse vídeo pra vocês, mas ontem começou a aula da Sara e eu fui me pesar. Então eu vi meu peso e eu disse, meu Deus, é cada vez mais difícil eu conseguir chegar no peso ideal pro meu tamanho, né, pra minha altura, por conta de que eu tô bem gordinha pro meu peso, né, pra minha altura. Eu tô bem pesadinha, vamos dizer assim. Então eu olhei lá o peso e fiquei assim, nossa, sei que é muito pra me perder de uma vez só pro peso ideal pra minha altura, mas quem sabe assim, se eu colocar uma meta aí de uns 10 quilos que eu perca, já tá de bom tamanho. Aí depois, né, eu posso aumentar aí a meta ou tipo, aos pouquinhos e aumentando. Então assim, eu tenho uma grande dificuldade com perda de peso, eu não consigo perder peso. O máximo que eu consigo é perder 2 quilos. E aí eu estaciono, aí depois eu ganho esses 2 quilos de volta, daí fica naquele efeito sanfona, até que ele aumenta pra cima e aí se estabiliza pra cima. E é o motivo pelo qual eu estou hoje com 88 quilos para 1,53 m, acho. 1,53 m, 1,54 m, que varia muito da onde que eu me media, né? Tipo, na escola eles me mediam, dava 54, se não me engano, e no posto eles mediam, dava 52. Então, é mais ou menos daí. Vamos deixar no 1,53, tá? De altura. Então, assim, pro meu peso ideal, pra minha altura, eu teria que perder muita coisa. Mas 10 quilos que eu já perca, eu já vou estar felizaça demais. Então, sim, a minha meta pra o futuro, né? Não só pra esse ano, mas pro futuro, é emagrecer, né? Conseguir perder o peso, porque a barriga me incomoda muito. Mas, eu só de perder 10 quilos eu já estar super feliz. Então, qual é uma das coisas que eu estou tentando colocar em prática para esse ano em diante? Levar e buscar a Sara da escola e principalmente dia que não estiver chovendo, fazer uma caminhadinha de manhã ali pra ajudar na perca de peso, tá? Nem que seja ali dar uma volta na praça antes de vir pra casa, alguma coisa do tipo, tá? Porque a pracinha que a gente leva, que não é a da frente da escola, aqui é um pouquinho acima da... Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Ele vai tirar
flash. Pronto. Que é a pracinha de cima, né? A pracinha que é na frente da escola. Que é da rua de cima. Ela é como se fosse tipo um parque, sabe? Ela tem a parte da pracinha, a parte da quadra de futebol pra quem joga. Tem até um mini laguinho, sabe? Uma hora eu mostro pra vocês isso. Mas ela enche dia de chuva. Quando tá dia mais seco, ela é tipo um banhadinho, sabe? Mas enfim, a quadra assim em volta dela é bem grande. Então acho que umas 2 voltas que eu dei ali pra início já tá bom, né? Então eu vou mês a mês, conforme for perdendo peso, eu vou dando meio que uma atualizada pra vocês de como é que tá essa perda de peso. Tem algumas outras coisas que eu quero incluir, mas não depende só de mim, depende do Rafael também. E como ele quer uma alimentação mais saudável, eu acredito que a gente vai conseguir entrar num acordo. Então, como primeira meta é essa, né, perda de peso. Torçam pra mim que eu consiga, porque sempre quando chega nos 2 quilos, eu fico muito brava, porque estaciona nesses 2 quilos e eu não consigo perder mais. Então, se eu conseguir perder 10 quilos, eu já vou estar feliz da vida. A segunda coisa que eu acho que eu falo muito isso pra mim mesma, mas eu não consigo pôr em prática, é que eu quero ser mais profissional no meu trabalho. Aí você fala assim, Renata, mas você trabalha com o quê? Tu não trabalha na rua, tu trabalha em casa, só cuida das crianças e tudo mais, tu não faz nada. Mas sim, eu faço alguma coisa. Além de cuidar das crianças da casa, que tá tudo bem, às vezes eu pego um pouco na arrumação da casa, mas além de cuidar das crianças, eu trabalho com artesanato. Então assim, eu faço personalizados em feltro. Para quem não conhece ainda o meu trabalho, eu vou deixar o meu Instagram aqui nos comentários ou na descrição. Mas assim na descrição, tá? Mas se não tiver na descrição, olhem nos comentários, eu vou deixar aí o meu contato também, caso alguém queira fazer alguma peça comigo. Eu envio, caso precise, seja de fora aqui da cidade. Eu envio, se for aqui da cidade, eu marco o ponto para entrega, principalmente no trem. Eu levo em qualquer estação aqui na região de Porto Alegre, metropolitana, enfim, aonde o trem passe, aqui o trem de Porto Alegre a Transurb, eu levo, tá? Não tem esse problema em levar, tá? Se for de Novo Hamburgo, se for de Sapucaia, São Leopoldo, Farrapos, qualquer uma das estações, eu levo, tá? E se for de alguma outra cidade que possa me encontrar no centro aqui de Canoas ou no centro de Porto Alegre, eu também marco ponto pra levar a encomenda, tá? Mas basicamente eu faço personalizados em feltro. Se precisar fazer alguma encomenda pra festa, eu faço também. Eu faço flores de EVA, tá? Essas flores que é com frisador e tudo mais. Vocês vão olhar, tem foto lá no Insta. E, enfim, outros tipos de artesanatos, me mandando foto de referência, eu procuro a técnica e eu descubro. Se tiver como fazer, eu faço. Se não tiver como fazer, eu digo. Faço costura também e ensino. Se alguém quiser aprender, daqui de perto quiser aprender, só marcar comigo que eu ensino. Eu passo lista de material que é básico para aprender. Por exemplo, o crochê. Eu quero aprender a fazer crochê. Eu passo ali algumas linhas que tu pode estar usando e agulha. E enfim, não precisa de muita coisa. Uma agulha e uma linha eu já consigo ensinar os pontos básicos. Mas enfim, eu não sou profissional na área. Então qual que é a minha meta para o futuro, né? Ficar mais profissional, né, no meu trabalho, focar mais em datas, prazos, entregas, ampliar ali a minha área de atuação, né, não ficar só
nos vizinhos mais próximos ou nos amigos mais próximos. Vendendo, enfim, para geral. Quem quiser comprar, quem quiser adquirir, tá vendendo. E fazer mais, vamos dizer assim, né, as peças. Porque eu tenho muito de me auto-sabotar. Eu pego várias referências, eu pego várias informações, e eu digo assim, vou fazer uma cagalhada de coisa. Aí chega na hora, eu travo e acabo não conseguindo fazer as coisas de fato. Então é nesse âmbito que eu falo em ser mais profissional. Não me travar e ampliar a área de atuação, sabe? Tanto em técnicas, né, em coisas para fazer, quanto em localidades para enviar, tá? Tanto que eu envio pelos correios, eu tenho balança aqui em casa. Se precisar pesar a caixa para enviar, eu peso para ver quanto que vai dar a caixa. Se eu fizer a caixa, montar a caixa, tiver dentro do peso, a pessoa fala assim, dá pra colocar mais coisa, coloco. Então, é basicamente isso, sabe? Ter essa possibilidade de fazer mais envios e trabalhar mais, tá? Pegar mais peças e trabalhar mais. E a terceira, que não é a menos importante, eu acho que tá ali pau a pau com todas as outras que eu falei, é finalmente mudar pra uma casa que a gente mude e não saia mais. Aí eles vão falar assim, mas essa casa pode ser um apartamento. Vocês podem ficar aí, não sei mais, porque vocês tentaram uma vez e voltaram. Mas basicamente seria conseguir uma casa com pátio aqui no bairro, que é uma coisa que é um pouquinho difícil, mas achar uma casa que a gente conseguiria mudar e ficar nessa casa e não sair mais. De repente até comprar a casa e não só alugar a casa. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Tem alguma casa em mente? Eu tenho uma casa em mente que eu acho que ela conversaria bem com as coisas que a gente precisa, mas essa casa ela não tá mais disponível. Pode ser que ela volte a ficar disponível? Sim, pode ser que volte a ficar disponível. Mas é algo que a gente só vai saber no futuro. Tá? Agora é algo que, infelizmente, não tem como saber. Até porque eu não vi mais informações dessa casa. Mas basicamente, por que eu estou falando para vocês de ter uma casa em mente? Porque a gente já procurou casas outras vezes aqui no bairro. Um tempo atrás, acho que no início de 2021, a gente viu uma casa que ela voltou a ficar para alugar. Ela, inclusive, está para alugar. Mas essa casa foi aquela casa que eu falei pra vocês. Desculpe. Foi aquela casa que eu falei pra vocês que a gente foi no aniversário da Sara pra ver essa casa. Chegamos lá e olhando por fora, por foto e tal, a gente tinha gostado muito da casa. Só que chegando lá, o Rafael ele não sentiu um bom pressentimento. Aí você falou assim, mas o que ele sentiu? Nem eu sei explicar. A gente só chegou lá na casa, o Rafael disse que era pra gente ir embora logo. A gente tinha que ir embora, que a gente tinha que ir embora. E eu, tá, mas por que a gente tem que ir embora? O que tá acontecendo? Por que tu quer ir embora? E aí ele disse que não tava se sentindo bem. Que tava se sentindo, ouvindo um barulhinho no ouvido dele. Um chiado, um zumbido, enfim. E tava um barulhinho no ouvido dele. E a gente tinha que ir embora. A gente foi embora. Ele tava meio que assim, porque já tinha passado gente na rua perguntando sobre borracharia de pneu de caminhão. E aí a gente só conhecia um tipo de borracharia que tem aqui no bairro, né, que a gente informou. E ele disse que o carro tava indo e vindo na rua. Só que eu não vi o carro, mas ele disse que o carro ia e vinha na rua. Então acabou que a gente foi embora. E aí a gente foi pro shopping pra comemorar o aniversário da Sara. E aí quando a gente chegou lá no shopping, ele disse que parou de ouvir o barulho quando a gente desceu do carro. O caminho inteiro ele foi ouvindo barulho. E quando a gente desceu do carro lá no shopping, ele parou de ouvir aquele zumbido, aquele barulhinho, aquele chiadinho que ele tava no ouvido. A gente passou, então, lá, comeu com a Sara. Depois a gente foi pra pracinha, ela e o mano brincaram bastante. E aí quando a gente tava vindo pra casa, o rapaz ligou pra gente. E pediu desculpas por não ter ficado, né, não ter chegado
ter chegado na casa pra gente ver lá a casa com ele. E aí ele falou que tava com a mãe no hospital, que a mãe tinha ficado com Covid e ele passou a madrugada com a mãe no hospital. Então, se esse zumbidinho no ouvido dele era um sinal pra gente não ficar, porque a gente poderia ficar doente, ou se era porque alguma coisa de ruim ia acontecer, ou porque a casa não era pra ser pra gente, eu não sei. Só sei que o Rafael teve um pressentimento ruim, né, dito assim por ele, e aí a gente acabou não visitando a casa, e depois a gente foi pra cá pro apartamento, e não foi lá ver. Quando tava chegando no final do ano, um pouquinho antes do final do ano, da gente ir lá ver a casa, né, a casa lá de fora que a gente ficou, apareceram duas casas aqui no bairro, duas casas que tinham um alto potencial para ser a nossa futura casa. Só antes de chegar, né, essa casa que a gente ia ver em fevereiro, ela tava por R$1.000 e hoje ela tá 1.100, tá? Na época ela tava R$1.000 e eu consegui achar outras duas casas, né, que foram mais perto do final do ano, que eram duas casas que uma era 860, que era a casa das duas garagens, que ela era passando do posto de saúde aqui do bairro. Então ela era um pouquinho distante da estação, não era tão perto aqui de onde a gente tá, mas ainda estava no meio da localidade. Talvez um dia eu vá na outra praça e aí eu tente filmar de lá. Né? Eu vendo que tem segura a rua, eu filmo pra vocês verem onde é que é essa outra casa. Mas, tipo, da casa dava pra ver a pracinha. Então, é uma outra pracinha que tem. Não exatamente a parte dos brinquedos, né? Que a parte do brinquedo é mais pra baixo. Mas a parte do gramado da praça dava pra enxergar dessa casa. Então, essa casa era de 2 quartos, era toda de madeira. Acho que só o banheiro e uma parte da cozinha era de alvenaria, mas ela era toda de madeira e ela tinha um terreno em declive. Acho que é assim que fala. Então na parte de baixo, a parte de cima tinha a casa e a parte de baixo tinha duas garagens. Era uma garagem dividida em duas, então tipo, poderia usar uma garagem como garagem mesmo. Se a gente sentisse necessidade de usar ela como garagem. E o outro lado poderia fazer um ateliê, tanto para mim quanto para Sara. Como a gente tem essa meta também, não deixa de ser uma meta futura, mas essa meta ela só se inclui quando a gente conseguir uma casa, que é de fazer um canto de artes para Sara, onde ela vai poder desenhar, pintar, montar atividades ali. Então a gente precisaria de um espaço para isso, né? Então essa casa seria perfeita, porque ela teria esse espaço. E o outro lado a gente poderia montar uma oficina para o Rafael, para trabalhar com marcenaria em casa. Então, essa casa seria ótima pra gente, sem contar que teria espaço para plantar. Então também seria ótimo para mim, como jardim de anúbios, poder desenvolver ali outras coisas relacionadas ao trabalho, tá? E eu não acabei mencionando na parte de ser mais profissional no trabalho, mas com o jardim de anúncios também, tá? Ser mais profissional com as postagens de vídeo, tanto lá quanto aqui, tá? Porque monetizando, tanto lá quanto aqui, passa a ser um trabalho remunerado. Mas enfim, tá? E a outra casa que apareceu, que é a casa que eu tenho uma vontadezinha que ela volte a alugar, essa tava 880, se não me engano, 890. Tava 800 e alguma coisa, tá, gente? Mas vamos arredondar pra 900, tá? Essa casa era 3 quartos, que é um pátio, na frente, nos fundos, e tinha mais a garagem, né? Tipo, ela tem uma garagem que é como se fosse um quartinho separado da casa. Como se fosse uma casinha mesmo. Seria ideal para fazer um ateliê para Sara ali, vamos dizer, né? Porque do portão até essa garagem, ele tem tipo um caminhozinho para passar com o carro. Então, se no futuro a gente tivesse ter carro, ou se meu sogro e minha sogra viessem visitar a gente, ou meu tio, por exemplo, viesse visitar a gente
poderia estacionar o carro dentro do pátio, que não iria afetar. Se a gente quisesse guardar o carro dentro do pátio, poderia também, se a gente tivesse, né? Poderia guardar que não iria afetar em nada. Só botar uma capa, daria tranquilo o carro. E essa garagem, a gente poderia utilizar ela como um ateliê de pintura para Sara. E não precisaria ter um ateliê para mim, especificamente. Porque como a casa é 3/4, se não me engano, ela tem 2 salas. Uma sala menorzinha na frente e uma sala maior no meio, tá? E aí essa menorzinha na frente, eu poderia transformar no meu ateliê. E aí essa salinha eu transformaria tipo numa lojinha, sabe? Eu iria montar uma prateleira ali pra guardar as coisas, tudo encaixe, tudo bonitinho. E o que não coubesse ali, eu poderia colocar num armário, tipo multiuso, no quarto, tá? Porque como essa casa é 3/4, a gente poderia deixar um quarto para as crianças, um quarto para armários, né? Guardar as coisinhas deles, ou fazer uma brinquedoteca para eles. E no nosso quarto, se ele não for um quarto pequeno, né? Eu falo de o nosso quarto. O quarto que seria pra gente se não fosse um quarto pequeno, poderia deixar os armários, como é aqui no apartamento, que é a nossa cama, e o nosso armário é o armário das crianças. Então, enfim, seria uma casa que caberia todos nós, muito bem, obrigada. E daria para tanto uma parte de trabalho, como a parte de ateliê para Sara, para ela poder desenvolver mais esse lado artístico que ela tem. Então seria perfeito. E por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque no final do ano passado eu visitei uma casa que era muito parecida com essa. Só a diferença é que essa casa que eu fui visitar, ela tinha muito mais cômodos, vamos dizer assim, separados e espaços separados. Então teria mais possibilidades de mais coisas para fazer. E o meu ateliê não precisaria ficar dentro de casa. Eu conseguiria ter um ateliê fora da casa, mas ainda dentro do pátio. E essa casa ela tem uma garagem para fora da casa, que sai para fora da casa. Então eu poderia fazer o meu projeto, que eu tenho um projeto em mente, que um dia eu vou realizar esse projeto, que é de uma lojinha comunitária. Então pessoas que trabalham com artesanato também poderiam expor naquela lojinha ali para vender. Mas como a gente não ficou com essa casa, ela não era aqui no bairro, ela era em São Leopoldo, como a gente não ficou com essa casa, não adiantaria a gente fazer planos para ela, né? Mas se a gente conseguisse uma casa parecida com ela, seria perfeita, assim, porque ela tinha a casa, essa peça um pouco acima da garagem, que dava para montar ali um ateliê, mais um anexo atrás, que eu esqueci agora o nome que fala, mas era um outro quartinho com uma área. Então esse quartinho com uma área poderia servir como como um ateliê para Sara, ou como uma oficina para o Rafael. Tinha uma área entre a casa e esse anexo. Tinha uma área que tinha vários canteiros, então podia usar para plantar e pro jardim de anumas, né? E enfim, tinha muita área nessa casa que poderia desenvolver, mas essa casa acabou que não deu pra gente, né? A gente não conseguiu essa casa. Mas depois de ver essa casa, a gente sentiu um pouco mais a necessidade de se mudar daqui, só sendo um lugar aqui no bairro mesmo, né? Então, quem sabe, no futuro, quando for esse futuro, a gente não botou uma meta, mas de agora, daqui 2, 3, 4, 5 anos, enfim, a gente não sabe, mas quando for a hora de aparecer o lugar certo, vai aparecer. Então essas são as metas pro futuro. Eu tava devendo esse vídeo, eu deveria ter feito o ano passado, mas não fiz, enfim. Mas já fica aí pra vocês, que é pro futuro. Então, quando aparecer, quando a gente realizar, vai estar ganho, tá? Então pode ser que ano que vem eu esteja gravando mais metas pro futuro e dizendo pra vocês que todas elas estão concluídas. Tomara que estejam, pelo menos, as 2 primeiras estejam concluídas, tá? A do peso e a de ser mais profissional. A da casa eu sei que é a longo prazo e provavelmente ela só venha quando a gente conseguir uma casa que a gente vá comprar de fato
e não alugar, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou voltar a gravar agora com a Sara na escola. O João dorme um pouquinho mais de manhã, então eu vou conseguir gravar mais vídeos. E eu não vou garantir pra vocês que vai sair vídeo todo dia, tá? Mas pelo menos um na semana eu vou tentar que saia um aqui e um lá no Jardim de Anúncios, tá? Então pelo menos 2 vídeos eu tenho que gravar. Sou obrigada a gravar toda semana aí pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, tchau e fui! Como as crianças dizem, fui!